E aí, meu irmão, tudo bem com você? PA, resumo teórico, progressão aritmética, assunto importantíssimo. O que é uma PA? Vamos acompanhar comigo. É uma sequência numérica em que a diferença entre um termo, a partir do segundo, e o seu antecessor é sempre constante. Essa diferença é chamada razão. Os termos são representados por A1, A2, A3. Vamos ver alguns exemplos de PA. PA crescente, observe. 3, 9, 15, 21. Estão crescendo os termos. Será que isso aqui é realmente uma PA? Vamos ver a razão, a diferença entre o segundo e o primeiro, ou o terceiro e segundo, ou o quarto e terceiro. Entre o da frente e o de trás. Vamos lá. 9 menos 3 é igual a 15 menos 9, que é igual a 21 menos 15. Está aqui, ó. 9 menos 3, 6. É a razão da nossa PA crescente. E quando é que a PA é decrescente? Acompanhe. 4, 1, menos 2, menos 5. Os termos agora estão o quê? Diminuindo. Para ser PA, vamos fazer a diferença entre o termo da frente e o de trás. 1 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 5, menos 2, menos 5, menos 2. Cuidado, dá menos 3, que é a razão da PA decrescente. E tem a PA constante. Simplesmente ela fica repetindo os mesmos elementos. Todos os termos são iguais, você tem uma PA constante, cuja razão é zero. Então lembre, para PA ser crescente, razão positiva. Para PA ser decrescente, razão negativa. E PA constante, razão zero. E eu estou mostrando para vocês agora uma geral sobre uma PA, tá? Então vamos comigo. Essa é uma PA em que você está vendo que tem o primeiro termo 2, segundo termo 5, terceiro termo 8, quarto termo 11, quinto termo 14, sexto 17 e sétimo 20. E aqui embaixo eu estou colocando a representação dele, ó. O 2 é A1, o 5 é A2, o 8 é A3, o 11 é A4 e aí sucessivamente. Com a razão é constante, observem que a razão é constante. 5 menos 2 é igual a 8 menos 5, que é igual a 11 menos 8, que é igual a 14 menos 11, que é igual a 3. Então a razão, como a gente já viu, pela definição é segundo menos o primeiro, terceiro menos o segundo, quarto menos o terceiro. Tudo isso representa a razão. Aí é que o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Se a razão é A2 menos A1, eu posso escrever que A2 é igual a A1 mais R. Concordam comigo? Sim, porque é só passar o R para o outro lado, aí fica A2. Se a razão também é A3 menos A2, eu posso escrever que A3 é igual a A2 mais R. Só que aí tem um detalhe. Quem é A2? Olha para cima, olha para cima. A2 é A1 mais R. Então se você substituir o que está de amarelo aqui, gente, pelo que está em cima, fica A1 mais R. Então vai ficar A1 mais 2R. Vamos continuar a nossa brincadeira. E se eu digo que a razão é A4 menos A3? Então A4 é A3 mais R. Substitua o que está de azul pelo que está em cima. Então quem é A3? A1 mais 2R. Então A4 será igual a 1 mais 3R. Você percebeu o pulo do gato? Isso. Para encontrar o termo, basta pegar um termo antes e a diferença dos índices. O que é, Carol? Não entendi não. Olha para cá, gente. Ó. 3, 1. 3 menos 1, 2. 4, 1. 4 menos 1, 3. Ou seja, para encontrar um termo da frente lá da PA, basta pegar o termo anterior e ver quantas razões ele pulou. É mais ou menos assim, gente. Eu estou no primeiro e quero ir para o quarto. Quantos pulinhos eu dou? Vai! 1 pulinho, 2 pulinhos, 3 pulinhos. Do primeiro para o quarto você dá 3 pulinhos. Cada pulinho desse é a razão. Então é por isso que o A4 é igual a 1 mais 3R. Então no exemplo da nossa PA inicial, quem é o A1? 2. Quem é a razão? 3. Então vamos aqui comigo, ó. A4 é igual a 1 mais 3R. Então A1 é 2 mais 3 vezes 3. Então dá 2 mais 9, 11. Realmente, o quarto termo é 11. E aí, você tem algumas características que realmente você jamais vai esquecer. Como a gente acabou de ver, o A4 é 1 mais 3R. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. E o A57? Nem aqui ele está, né? O A57, gente, era o 57º. Onde é que ele está? Não sei, mas não importa. Olha a regrinha do pulinho. A57 será igual a 1 mais. Vem cá. Qual é a diferença 57 menos 1? Eu boto aqui, ó. 56. Então olha que legal. Se eu quero 57, eu pego o primeiro mais a diferença deles. 57 menos 1, 56. Como a 1 é 2 e a razão é 3, fazendo a continha aqui eu tenho 170. Então, gente, o 57º termo é 170. Olha a importância disso. Você não precisa escrever a PA toda. Basta lembrar que se você quiser um que é o 57º, é o primeiro mais, aí pega 56 vezes a diferença entre o primeiro e o 57º, ok? Perfeito. Legal, né? E aí, ó,
entra a fórmula lógica, que é exatamente isso que a gente acabou de ver. Ó. Se o 57 para 1 é 57 menos 1, se eu quero do primeiro para um termo qualquer, muitos livros chamam de fórmula do termo geral, então é só você lembrar disso. Ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes 0. Você faz n menos 1. Aí acontece outro negócio muito interessante. E se você não quisesse partir do primeiro, quisesse partir do quarto? Então, por exemplo, se eu quisesse o A9, aí eu faria A9 é igual a 4 mais diferença deles, 9 menos 4. Então ficaria A9 é igual a 4 mais 5R. Observe o pulinho. De 9 para 4 é 5. E você saberia me dizer quem é o 34? O 34 vai ser qualquer um anterior, por exemplo, 7 mais a diferença deles, 34 menos 7. 34 menos 7. Então a 34 seria 7 mais 27R. Então, em resumo, para sair de um lugar para ir para outro, é só ver quantos pulinhos tem que dar. Esses pulinhos representam a multiplicação pela razão. Ok? Não é fantástico isso aí, gente? Maravilhoso. E outras propriedades ainda dentro da PA. Eu quero que você observe com muita atenção. Você vai escrevendo aí no seu caderno e vai comparando. Eu estou escrevendo um PA começando em 2 e indo até o 33. E aí eu quero dar algumas observações para você. Por favor, olha o que está de vermelho. A1 é o primeiro, que é 2. Olha quem é o A10. 29. Então, o 29 é o A10. Então, a gente observa que A1 mais A10, por favor, A1 é 2, mais 29 dá 31. Ó, o índice 1 com o índice 10 dá 11, mas a soma deles dá 31. Realmente, 2 mais 29. Agora, pegue os amarelos. Os amarelos é 5 e 6. O A5 é 14, o A5 é 14 e o A6 é 17. 5 com 6 dá 11. Então, o que é que você está percebendo, gente? Quando a soma dos índices, não é dos termos, é dos índices, são iguais, a gente observa que a soma dos elementos relativos ao índice dá a mesma coisa. Entenda. Soma dos índices é o quê? A1 com A11. A5 com A6. Deu igual. 5 com 6 é 11, 1 com 10 é 11. A soma deles dá a mesma coisa. Observa. O que está de vermelho. 2 com 29 é 31. 14 com 17 é 31. Ok? Outros exemplos. Ó. O terceiro com o quarto. Vamos pegar aqui o terceiro. 8 com 11. 19. É o quinto com o segundo. Quem é o quinto? 14 com 5. 19 também. O terceiro com o sétimo. Quem é o terceiro? 8. Quem é o sétimo? 20. 8 mais 20. Quem é o segundo? 5. Com o oitavo, quem é? 23. 5 mais 23 dá 28. Então, lembrem. Existe essa propriedade fantástica. O segundo com o nono, que dá 11, é igual ao quinto mais o sexto, ao oitavo mais o terceiro. Quando os índices somados dão iguais, a soma dos elementos também darão o mesmo resultado. Não é incrível? Perfeito. Uma outra propriedade muito interessante é a propriedade denominada termo médio. Na realidade, você pode até generalizar isso. Então, por exemplo, se você pega o primeiro e 11º, vamos pegar o primeiro termo, 2. Agora vamos pegar, esse aqui é o sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º. Se você faz A1 mais A11, você também sabe que é A6 mais A6. Mas por que eu estou botando A6 mais A6? Observa a regra anterior. 1 com 11 é 12. 6 com 6 também é 12. Os índices são iguais. Mas por que eu estou pegando A6? Porque o A6 é o que está no meio entre 1 e 11. Em estatística, ele seria o que talvez a gente chame de mediana, não é verdade? Então, A6 é 17. Então, olha só a regrinha. Se A6 mais A6 é 2A6, 2A6 é 1 mais A11. Então, eu posso dizer que A6, que é o termo médio, médio por quê? Porque está no meio. Ele é a média aritmética do primeiro com o último, dividido por 2. E aí você pode até generalizar isso. Não é obrigado a pegar só os extremos, não. Um determinado termo é a média aritmética dos termos equidistantes. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu peguei 17 e os extremos 2 e 32. Se você somou 2 com 32, deu 34 por 2 dá 17. Mas olha, 5 com 29 também dá 34. É equidistante, tá vendo? Ó, segundo com o penúltimo. 34 por 2, 17. Se você pegar 8 com 26, também dá 17. Se você pegar 11 com 23, tirando a média, 17. E se você pegar os vizinhos a 17, 14 mais 20, 34 por 2, 17. Em linhas gerais, um termo é a média aritmética dos seus equidistantes, seja os vizinhos ou lá os extremos. Não é legal essa propriedade? Muito legal. E se você tiver uma questão, gente, que tenha que colocar números em PA, tem um detalhe interessante. Isso aqui é uma coisa que você tem que pensar assim. Ora, a PA ela tem uma razão, que é sempre a mesma. Então, existe um segredinho. Se você pega uma questão em que diz assim, os números estão em PA, você tem que observar esse detalhezinho. Ó,
três números em PA. Então o que é que você faz? X menos R, X e X mais R. Aí você me pergunta por quê. Galera, a razão de uma PA não é aquilo que soma quando vai para frente, e se você voltar ela subtrai. Então se você pega um termo do meio X, você pode escrever X menos R, X mais R. Mas por que isso? Porque na maioria das questões que falam em números em PA, ele vai falar da soma. E quando você soma, olha o que é que acontece. X menos R mais X mais R, os R's vão cortar. Então a soma vai dar 3X. E aí, se ele der o valor da soma, você só fica com uma incógnita X. Então, em resumo, se você pega uma questão que ele diz que números estão em PA, você sempre pode fazer essa regrinha. Três números, você faz X menos R, X e X mais R. O mesmo seria verdade para 5 também. Só que se for 5, aí você faz X, X mais R, X mais 2R. Por que X mais 2R? Porque você vai dar dois pulos para frente, ó, 2R. E se você voltar, menos R, menos 2R. Aí, pelo mesmo motivo, se você somasse, daria quanto? 5x. Agora, cuidado. Quando os números forem pares, porque isso acontece para números ímpares, 3, 5, poderia ser 7 também. Só que quando eles forem pares, você tem que ter muito cuidado. Porque quando for par, você não vai conseguir cortar o R. Para conseguir, você tem que fazer isso aqui, ó. Se for 4 números, você não pode ter X. Por quê? Porque como ele é par, o X ficaria sozinho, então ele não teria como cortar. Então, o que você faz? Você não tem um X, aí você bota X menos R, X mais R. X menos 3R, X mais 3R. Então, deixa eu ver se eu entendi. 4 números, 6 números, 8 números. Pares. O que é que você faz? Não bota o X. Você bota X menos R, X menos 3R, X menos 5R. Aí do lado de cá não tem um X. X mais R, X mais 3R, X mais 5R. Você vai pulando de 2 em 2. Você percebeu que é de 2 em 2? Porque quando eu vou de X mais R para X mais 3R é de 2 em 2. Então se você somar os 4, daria 4x. Então lembre, quando o número de termos em PA for ímpar, você tem que fazer X menos R, X mais R. Se for 5, X menos R, X menos 2R, X mais R, X mais 2R. E se for par, não tem um X. Você faz X menos R, X mais R. X menos 3R, X mais 3R. Se fossem 6, X menos R, X menos 3R, X menos 5R. X mais R, X mais 3R, X mais 5R. Certo? Com que objetivo a gente faz isso? Porque a questão vai ser preparada, não tem aquela música prepara, a questão vai ser preparada para você cortar os R. Então lembre desse detalhe importantíssimo. E a soma dos termos de uma PA, preste atenção. Muitos livros didáticos falam que Gauss, aos 10 anos, teria descoberto a fórmula da soma dos termos da PA. Nós não vamos seguir a maneira do pensamento de Gauss, tá? Mas é linda, maravilhosa. A gente vai seguir outra maneira para encontrar a soma. Então vem comigo. Observe a PA. Ela tem 7 termos. 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Se eu somar, vai dar quanto? Vamos somar. 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17, mais 20, que dá 77. O que foi que eu fiz? Simplesmente somei, tá? Aí a pergunta é a seguinte, será que existe uma fórmula para descobrir 77? Porque eu somei ao vivo, mas... E tem fórmula? Vamos ver a fórmula. Então, o que é que a gente vai pensar para descobrir essa fórmula? Primeiro eu vou trabalhar com a ideia do termo médio. Você lembra o que é o termo médio? A média dos extremos. Então, para achar o termo médio, o que é que eu faço? Eu pego o primeiro mais o último e divido por 2. Então o termo médio deu 11. Realmente eu nem precisava fazer a conta, ele é visível que seja 11. Aí qual é o detalhe? Quantos termos tem a PA? 7. Aí o que é que você faz? 11 vezes 7. 77. Sacou? Menino, não acredito não. Que massa. Então veja bem, para encontrar a soma dos termos de um PA, primeiro mais o último dividido por 2. Você acha o termo médio. Aí o que é que você faz? Multiplica pelo número de termos. E olha que legal. E mesmo quando você não consiga ver o termo médio, a fórmula continua válida. Eu estou colocando agora com 8 termos a PA. Então vamos lá. Vou pegar o primeiro mais o último. Quantos termos ela tem, gente? 8. Aí o que é que eu fiz? 2 mais 23 dá 25 por 2, 12,5. Observe, 12,5 nem existe. Mas olha só as coisas da matemática. Mesmo não existindo fisicamente esse número, a soma dá certo. Observe, 12,5 é o termo médio. Quantos termos tem? 8. 12,5 vezes 8, 100. Então, se você somasse 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17, mais 20, mais 23, você encontraria 100. Pode comprovar aí. Qual é a ideia do termo médio, que sempre dá certo? Primeiro mais o último dividido por 2. O que você encontrar, mesmo que não exista na PA, é só multiplicar pelo número de termos que você tem a soma. E essa observação eu coloquei. Mesmo sem a existência real do termo médio, dará certo. Ok? E aí, nós podemos então generalizar a nossa querida fórmula da soma dos termos. Pega o primeiro, mais o último,
A1 mais AN divide por 2 e multiplica pelo N. Ou seja, termo médio, primeiro mais o último, dividido por 2, vezes o número de termos. Então, se alguém pedir para você somar PA, primeiro mais o último, dividido por 2, o resultado multiplica pelo número de termos. Olha o detalhe, você precisa conhecer o último termo, tá certo? Muito legal isso aí. Existem também as PAs de outras ordens. Isso que a gente está vendo é a PA de primeira ordem. Mas tem a de segunda, de terceira, de quarta. Vamos tentar entender isso aqui. PA de segunda ordem. Observa a sequência. 1, 4, 8, 13, 19, 26. Isso não é uma PA de primeira ordem. Ou seja, não é uma PA de primeira ordem porque a razão não é a mesma. Se você somar, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, aí não dá 8, daria 7. Só que tem um detalhe. Se você toma a sequência formada pelas diferenças, vamos pegar a diferença dos números. 4 menos 1, 3. 8 menos 4, 4. 13 menos 8, 5. 19 menos 13, 6. Então você observa que isso aqui é uma PA de segunda ordem. Então o que é uma PA de segunda ordem? É quando a sequência não tem a mesma razão, ou seja, ela não está somando sempre a mesma coisa, só que quando você faz a diferença, segundo menos primeiro, terceiro menos segundo, quarto menos terceiro, essa diferença, a sequência formada pelas diferenças, forma uma PA de razão constante, ou seja, a mesma razão, ou seja, uma PA de segunda ordem. Não é os números iniciais que formam a PA, mas a diferença deles que formam a PA. E a de terceira ordem seria o quê? É quando a diferença das diferenças forma uma PA. Aí você vai evoluindo terceira, quarta, quinta ordem, ok? Mas vamos se ater só até a segunda ordem, ok? Então agora nós temos condições de iniciar no nosso próximo vídeo a sequência das questões. Um grande abraço!